Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos continuar o nosso estudo sobre o significado das 7 trombetas do Apocalipse. Quero contextualizar você um pouquinho mais quanto ao significado histórico, a fim de compreendermos o significado teológico das 7 trombetas do Apocalipse. Se você não ouviu os programas anteriores, de sábado e domingo, eu recomendo que você ouça, porque, considerando que o assunto das 7 trombetas é complexo, se você ouvir os áudios anteriores, os assuntos, os pensamentos, as ideias centrais serão fixadas melhor na sua mente. Então eu recomendo que você ouça os áudios anteriores para você ter uma noção maior do tema que estamos estudando ao longo da semana. Tá, ok? Vamos dar sequência então. Por que Deus escolheu esta linguagem simbólica das 7 trombetas para anunciar juízos contra a humanidade em favor do seu povo? Isto porque as trombetas tinham uma parte importante no cotidiano do povo de Israel. Então Deus é um grande comunicador. Para Deus se comunicar com judeus e judeus cristãos, Deus teria que se aproximar deles por meio de uma linguagem e de exemplos, ilustrações que eles pudessem entender. Quando Deus deseja retratar que Ele fará com que juízos ocorram sobre uma humanidade rebelde, Ele se utilizou da linguagem das trombetas, porque elas tinham um papel importante nos dias do antigo Israel. Se você ler, por exemplo, Números 10, 8 a 10, segundo Crônicas 13, versos 14 e 15, você vai perceber que as trombetas eram tocadas no antigo Israel pelos seguintes motivos. Primeiro, as trombetas eram tocadas para lembrarem as pessoas do início da adoração no templo, ou durante a adoração no templo. Outro detalhe, as trombetas eram tocadas nas batalhas, para que o povo se lembrasse de que Deus estava com eles. E trombetas eram tocadas durante a colheita, durante as festas. Durante as festas, elas lembravam que Deus era fiel à sua aliança. E lembravam também de que o povo deveria se preparar para o chamado Dia do Senhor, o dia do juízo nesse contexto. Em Joel, capítulo 2, verso 1, encontramos esse significado interessante, essa relação do toque das trombetas com o dia do juízo. Eu vou ler para você Joel capítulo 2, verso 1, que diz o seguinte: toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. Veja que, entre outras coisas, o toque das trombetas anunciava juízo. Tinha a ver com adoração, tocava-se em batalhas para lembrar da presença constante de Deus, era tocado durante as festas, mas também lembrava o povo de Deus de que um dia o juízo chegaria. Então é importante você ter esses conceitos como pano de fundo para você entender as trombetas no livro do Apocalipse. Já que o toque de trombetas está relacionado, entre outras coisas, a juízo, de acordo com Joel capítulo 2, verso 1, sobre quem cairão os juízos anunciados pelo toque das 7 trombetas? Alguns versos no Apocalipse nos esclarecem, porém eu vou ler um deles que se encontra em Apocalipse, capítulo 8, verso 13. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem as suas trombetas. Veja, o juízo anunciado pelas trombetas é sobre os habitantes da terra. E quais? Apocalipse capítulo 9, verso 4. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Ou seja, o toque das trombetas anunciam juízos de Deus sobre aqueles que não têm o selo de Deus, que identificam-nos como adoradores do verdadeiro Deus. Aqueles que não refletem o caráter de Deus, não têm o selo de Deus. Aqueles que não têm o selo do Espírito Santo, não são de Deus. E nos últimos dias, pouco antes da volta de Cristo, aqueles que aceitarem um sinal
da falsa adoração ao poder representado pela besta e aceitarem um falso dia de guarda, eles também não terão o selo de Deus e serão afetados pelos juízos de Deus. Os juízos provocados pelas trombetas são parciais, amigo ouvinte, e resumidamente as trombetas significam o seguinte: as duas primeiras trombetas, em Apocalipse, anunciam juízos de Deus sobre as nações que crucificaram a Cristo e perseguiram a igreja primitiva, ou seja, juízos de Deus sobre Jerusalém e o Império Romano. A terceira e a quarta trombetas retratam o juízo celestial contra a apostasia da igreja cristã lá no período medieval. A quinta e a sexta trombetas descrevem as facções rivais no mundo religioso, no final da era medieval e na época pós-reforma, e esses períodos são caracterizados por uma apostasia, ação demoníaca para atrair o mundo numa rebelião final contra Deus. Na sexta-feira, eu vou apresentar de forma mais detalhada o significado de cada uma das trombetas. Então eu peço que você, além de acompanhar os próximos programas, especialmente o de sexta-feira, você não perca. Mas em resumo, e para fixar na sua mente, Deus se utilizou da linguagem das trombetas do Antigo Testamento, que também estão relacionadas a juízo, para anunciar juízos de Deus sobre uma humanidade rebelde. E esses juízos de Deus ocorrem em resposta às orações dos filhos de Deus que são oprimidos ao longo da história. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Que Deus lhe abençoe e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.